Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus narra uma passagem muito importante para as nossas vidas. Não que as outras não sejam, mas aqui, nas bem-aventuranças, Jesus nos dá ensinamentos para toda a nossa vida. As bem-aventuranças, juntamente com o capítulo 6 e 7, todo o capítulo 5, capítulo 6 e 7 de Mateus, é a doutrina de Cristo. Se quisermos entender qual é a doutrina de Cristo, é só lermos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali está tudo aquilo que nós precisamos saber e entender sobre a doutrina de Cristo na nossa vida e como nós devemos segui-la. O que significa as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são ensinamentos que definem a verdadeira felicidade e o favor divino, a bênção, para aqueles que cultivam virtudes como humildade, justiça, misericórdia e pureza de coração. No versículo 3, Jesus nos ensina a humildade. Aqui não quer dizer pobreza, mas sim reconhecer que somos pequeninos, que somos totalmente dependentes de Deus. Reconhecer nossa miséria espiritual e que sem a graça de Deus nós não herdaremos o reino dos céus. Mas aqui Jesus diz que os que não são orgulhosos, apegados nas coisas dessa terra, esses sim herdarão o reino dos céus. O versículo 4, Jesus nos ensina: é melhor que nós choramos por ser humildes do que chorar por ser orgulhosos, pois os humildes serão consolados por seu arrependimento sincero. No versículo 5, Jesus nos ensina que os que vivem em mansidão viverão com tranquilidade, paciência, sabendo que tudo está nas mãos de Deus e tudo acontecerá conforme a vontade de Deus. Conclusão: viver em mansidão é ter fé e saber que Deus está cuidando de tudo. O versículo 6, Jesus nos ensina a ser pessoas justas, que não praticam a injustiça, e todos aqueles que buscam com sinceridade a justiça, Deus os saciará. Vivemos em um mundo cheio de injustiça, e nós, os filhos de Deus, não podemos nos contaminar com isso, mas sim buscar viver uma vida em retidão e jamais desistir de buscar sempre a justiça. O versículo 7 nos ensina a ser pessoas misericordiosas. Quantas pessoas vivem de forma egoístas e só querem para si, não pensam em ninguém, agem sem misericórdia, sem perdão. Mas aqui Jesus nos ensina que os que vivem com misericórdia são bem-aventurados, pois também alcançará a misericórdia de Deus no grande dia do Senhor. Conclusão:
aquele que perdoa será perdoado também. Versículo 8, Jesus nos ensina que os que buscam estar com o coração limpo diante de Deus verão a Deus, pois nós precisamos buscar a purificação, estarmos com o coração puro, sincero, para assim nos achegar a Deus. Ou seja, nós precisamos ser pessoas limpas de dentro para fora. De nada adianta o exterior se mostrar limpo, ou seja, o ritual, mas precisamos mostrar sinceros de dentro para fora, ser verdadeiros. No versículo 9, Jesus nos ensina que aqueles que buscam resolver uma situação de forma pacífica, sem brigas, esses sim são chamados filhos de Deus, por promover a paz. No versículo 10, Jesus nos ensina que aqueles que são perseguidos por praticar a justiça, defender a verdade e a fé em Cristo recebem o reino dos céus. Versículo 11 e 12, Jesus nos faz uma promessa e diz que todos aqueles que são perseguidos, maltratados e caluniados por amor a Jesus terão uma grande recompensa nos céus e serão bem-aventurados por ser fiel a Deus até o fim. Assim como os profetas na antiga aliança. Amém? Essas são as bem-aventuranças de Jesus. Um detalhe muito importante. Esse capítulo ele inicia com Jesus subindo no monte. Jesus subiu em um monte e ali muitos o seguiram para ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus ele não estava em quatro paredes. Jesus estava no ar livre. O que importa é a mensagem, é o coração sincero diante de Deus. Deus não quer ritual, Ele quer a sinceridade, a purificação de dentro para fora, não rituais. Amém? Deus abençoe a todos.